Olá, este é mais um bate-papo versátil. Tenho o prazer hoje de receber aqui em São Paulo o jornalista e crítico de cinema Marden Machado, do Cinemarden, lá de Curitiba. Aliás, retribuindo, né, que eu estive com ele há pouco, vocês viram a entrevista que eu fiz no canal lá do Cinemarden. E agora vamos hoje falar... No canal da Versátil. Canal da Versátil, é verdade. Vamos hoje falar de uma pessoa muito especial, muito querida nossa, que é o Robert Altman. Dos 5 filmes que nós lançamos uma caixa com 3 filmes e um documentário e mais 2 longas separados. Então, hoje o tema é o Altman. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação, como você conheceu o Altman, os filmes do Altman, como foi na sua experiência, que eu sei que você, além de um jornalista, de um crítico de cinema, é sobretudo um cinéfilo e um colecionador também. Olha, o primeiro contato que eu tive com o Altman, eu nem sabia quem era Altman. Anos depois, estudando um pouco a carreira dele, um pouco dos trabalhos que ele já tinha realizado, eu descobri que ele havia dirigido alguns episódios de uma série que eu assistia religiosamente com meu pai, passava na televisão à noite, o clássico Bonanza, né? Descobri que ele dirigiu vários episódios dessa série. Aí eu disse, que legal, o cara dirigiu Bonanza, né? E o primeiro filme dele que eu lembro de ter visto, vi no cinema, numa sessão especial, era um festival, com vários filmes que tratavam de guerra, especificamente. E o que me chamou a atenção é que nesse festival tinha filmes daquele formato tradicional de guerra e tinha o MASH no meio deles, né? Que eu não entendi na época o porquê de ele estar com aqueles outros, porque ele era muito diferente dos demais. E aí, aquela coisa, peraí, mas esse filme é uma comédia, eu ri o filme inteiro. É bem anárquico, corrosivo, né? É uma coisa bem... Mas tem que perdoar a idade que eu tinha na época. Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos, e na minha cabeça eu não percebi a sutileza como ele apresentou essa questão do conflito, a Guerra da Coreia, tudo aquilo. Eu vim entender isso tempos depois, revendo o filme, né? Já um pouco mais experiente, um pouco mais maduro, mas a primeira reação que eu tive quando vi o MASH foi justamente essa. Peraí, que estranho. E o curioso é que fiquei um bom tempo sem ver trabalhos do Altman, e o que eu vi depois foi um filme que na época simplesmente eu não gostei. Achei o filme muito pesado, muito para baixo, que foi o Quinteto, com Paul Newman. Eu simplesmente, a primeira impressão que eu tive desse filme não foi a melhor. Mas é um diretor que depois, principalmente se você coloca a filmografia dele no retrospecto e você vê, de preferência até em ordem cronológica, você percebe que é um diretor, primeiro, que tem um conhecimento de cinema muito profundo. Um diretor que sabe posicionar a câmera, um diretor que sabe conduzir os atores. Não é por acaso que os atores faziam fila para trabalhar com ele, porque ele sempre foi um grande diretor de atores. E um diretor que sempre procurou ter uma independência e até um confronto com a indústria nos temas que escolheu para fazer filmes sobre. Gostei muito que você falou do Altman, realmente, que é um cineasta, né, que essa relação com os atores, né, eu acho que o Altman tem uma questão, ele é perfeito da questão da criação coletiva, né, que foi um cineasta, inclusive, que eu tive várias oportunidades de conhecer a obra dele. Primeiro nos anos 90, né, que quando eu estreou o Shortcuts, o Jogador, aí no cinema foi muito comentado, e quando eu vi aqueles filmes, eu fiquei muito interessado e fui atrás do MASH, dos filmes que tinham em VHS, até do Popeye, né, depois o Quinteto, e eu trabalhava na locadora e fui conhecendo a obra dele. E até nos anos mais recentes, depois eu vi vários filmes dele no cinema. Tem um grupo na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade de Letras, que tem um professor que chama Marcos Soares, que trabalha inclusive com o Altman, os filmes do Altman, porque o Altman como contestador do sistema, que essa ideia de foi um cineasta sempre inquieto, que nunca, né, esse filme Jogador, que tem essa crítica corrosiva a Hollywood, é bem a cara do Altman mesmo, que sempre batalhou por um cinema autoral dentro daquele sistema, né? Sempre soube enfrentar o
sistema, teve dificuldades por isso, Sim. né? Mas é um cineasta que, inegável, apesar dos seus altos e baixos, é um cineasta autoral. Você vê a escrita do Altman com a câmera, né? A movimentação de câmera, os filmes corais, né? Boa parte da carreira. Claro que nem todos os filmes são filmes corais. E eu acho dessa criação coletiva dele é muito interessante. De trabalhar com os atores, de trabalhar não só com os atores, mas trabalhar com direção de fotografia, trazer o conhecimento de todos da equipe para o resultado final, né? Então é um cineasta das vozes da nova Hollywood, que eu acho que vai entender, inclusive, a obra dele. O que eu vejo é que com o passar dos anos vai ser cada vez mais, eu acho, valorizada, e vai ser realmente valorizado como um dos grandes autores do cinema norte-americano, aí da nova Hollywood, do pós-guerra. E nós temos muito a aprender com Altman, e relançar esses 5 filmes aqui no Brasil com essa qualidade é um convite às pessoas a conhecer o grande cinema do Altman, que muitos desses filmes eram inéditos, inclusive em DVD aqui. Pois é, isso que eu achei um grande achado dessa coleção. Tudo bem, você pode deixar de fora o jogador, que é, não, sem desmerecer de forma alguma o filme, mas o jogador já é de um momento em que o Altman é quase uma estrela, ou uma unanimidade. É um filme, provavelmente foi um dos filmes dele de maior sucesso de público, né, com exceção do Mesh, que realmente foi um grande estouro na época, mas o Jogador foi um filme que para muita gente foi a porta de entrada no cinema do Altman. No meu caso. No seu caso, Não. como você mesmo lembrou. Mas você pega Um Perigoso Adeus, pega Imagens, pega o Três Mulheres. São filmes que, primeiro, muita gente nem sabia que era do Altman. E mesmo quem conhecia um pouco o Altman, dificilmente teve a oportunidade de ver esses filmes. Porque no cinema eles passaram batido aqui no Brasil na década de 70. Nunca foram lançados nem em VHS, isso é verdade. nem em DVD. Só o Imagens, O Perigoso Adeus, Renegados, Eram todos Três inéditos. Mulheres não tinham sido Todos nem em inéditos. VHS. Nem em E VHS. mesmo na televisão, seja ela paga ou aberta, são filmes que não constam da programação regular dos canais. Então é algo difícil. Mesmo no exterior você tem dificuldade de encontrar cópias, né, desses filmes. O Imagens está fora de catálogo há anos. Exato. Lá fora, né? Então, eu vejo esse box, esses lançamentos, primeiro, como um importante resgate histórico de um momento extremamente importante de consolidação na carreira do Altman, porque o Altman, talvez até por ter tido uma longa experiência como diretor de televisão, talvez daí tenha um pouco desse clima coletivo, porque em televisão, como tudo tem que ser meio rápido, o ideal é você ter uma equipe legal montada, em que você confia, porque os trabalhos têm que sair com uma certa rapidez, e você tem que procurar extrair o melhor dos atores no menor espaço de tempo. Então o Altman sempre foi um diretor que não perdia muito tempo em filmagem, as filmagens sempre transcorriam de uma maneira bem tranquila, e eu acho que nesse ponto em particular a televisão foi muito importante nessa formação dele como cineasta. Quando ele abandona a televisão e começa a dirigir só cinema, você percebe que há um clima de camaradagem, pelo menos o que a gente percebe nos depoimentos que a gente vê nos documentários, nos extras que acompanham esses lançamentos, de que os atores todos se derretem em elogios. Claro, há algumas exceções, como Warren Beatty, como a Shelley Duvall, mas são exceções que você chega até a questionar se o problema era do Altman, era do próprio reclamante, né? E tem uma história interessante, que é a história da televisão. Eu recomendo a vocês verem o documentário que está no Arte de Robert Altman, um documentário muito interessante de 1 hora, em que o Altman fala dessa experiência. Ele também dirigiu episódios daquela série, o Alfred Hitchcock Apresenta. E o Hitchcock, ele percebeu, inclusive nos comentários, que ele percebeu o talento do Altman. Então o Altman também teve, digamos, esse padrinho famoso, né? Então agora vamos falar dos filmes, e em cada filme a gente pode destacar um aspecto aí da realização do cinema do Altman. Começar por ordem cronológica, com Imagens, que nós lançamos agora em agosto, né? Num mês dedicado ao terror, né? E lançamos uma edição especial com cenas comentadas pelo Altman e com um excelente depoimento dele. Então eu queria falar um pouquinho do que você acha do Imagens, que é um filme que ganhou prêmio de melhor atriz, né, Susannah York, em Cannes. E o Imagens é um filme que, de cara, ele estabelece um diálogo com o cinema europeu. Ele não parece um filme americano. Mesmo o cinema americano mais alternativo, mais contestador que era feito na época,
o Imagem consegue se destacar. Ele não parece de cara um filme americano, ele tem uma pegada bem europeia. E mais especificamente ainda, o diálogo que ele estabelece é muito forte com a filmografia do Bergman. Você percebe traços do Persona, de outros trabalhos do Bergman, e ele é um filme que eu creio que na época deve ter incomodado muita gente. E muita gente deve ter saído do filme sem entender direito o que ele queria. Eu acho até que o próprio Altman reconheceu que o filme poderia ter sido melhor do que ele é. Talvez até por ele, na época, não ter ainda a experiência que ele adquiriu nos anos seguintes. Até mesmo nesse formato de história, a gente vai falar um pouco depois do Três Mulheres, eu acho que há uma ponte muito interessante entre o Imagens e o Três Mulheres, mas o Três Mulheres eu acho bem melhor acabado como obra cinematográfica, como roteiro, em todos esses aspectos, apesar de beber basicamente da mesma fonte. Eles, em muitos aspectos, são bem parecidos, né? São filmes irmãos, né? Quando até eu fiz o comentário do Três Mulheres na época... E mais uma mulher, né? É muito próximo... Poderia até chamar de Quatro Mulheres. Muito próximo do Imagens. E o Imagens, assim, eu acho que tem um aspecto interessante do trabalho do Altman, que é esse trabalho da criação coletiva e como esse trabalho da criação coletiva aparece na fatura, digamos, do filme. No caso aqui, é o trabalho com a Susannah York, que estava escrevendo um livro infantil na época, que é Em Busca de Unicórnios, ou A Procura de Unicórnios, e como o Altman amarra muito bem isso à trama. Então ele traz isso, a figura dela como uma escritora esquizofrênica, e vai fazendo um contraponto entre esse universo mítico, um universo harmonioso, né, no caso da literatura infantil dela, da fantasia, com o universo realmente terrível da esquizofrenia, né? Isso é um aspecto muito interessante que a pessoa fala, mas vocês lançaram no mês do terror, mas o filme é um suspense psicológico. Sem dúvida é um suspense psicológico, mas ele é filmado como terror no sentido do terror psicológico também. O uso da fotografia, no começo do filme, assim, até os sons, cores, os sons, tudo, as dissonâncias e até a questão das mortes, né, dos mistérios e do sangue, da violência, aquilo é filmado como um filme de terror. O clima todo é de terror, independente se existe um aspecto sobrenatural, que não existe, a gente sabe que é a esquizofrenia da personagem, é filmado como um filme de terror. Eu até brinco, né, é uma das perspectivas do gótico, é você trabalhar com a história do Scooby-Doo. Então, Scooby-Doo, você chega no final, você descobre que foi tudo armação. Mas que o susto você teve. O final Scooby-Doo. O susto, o terror aconteceu. Independente de ser fonte real ou não, né? Então, eu acho realmente, eu também gosto bastante do filme, eu acho que é um filme que ganha bastante na revisão. E tem um trabalho, além da Susannah York, o trabalho do Vilmos Zsigmond, que ele tem em conta até nos extras, que o Vilmos foi sem a equipe, ele fez tudo na mão lá praticamente sozinho, né? E aí tem o trabalho do sonoplasta japonês com o John Williams, né? O sonoplasta que fez os sons, o John Williams com a música. Então é um filme de uma combinação de talentos que é um filme muito intrigante. Se não for uma obra-prima, mas pelo menos chega muito perto disso, né? E é um filme que estava, de uma certa forma, mesmo esquecido, né? Totalmente, é difícil acesso a imagens, você só vê em mostras, né? Tem uma cena em particular dele que eu acho um pouco angustiante, aquela cena em que o carro está descendo, você vê a Susannah York no banco do passageiro, e em muitos momentos você tem a impressão de que o carro está andando sozinho. É, bem lembrado. Assim, tem até um trecho em que a câmera está posicionada no banco de trás do carro, mas só mostra ela no banco do acompanhante. Você não vê quem que está na direção. E o carro vai por uma estrada, assim, numa encosta, uma coisa assim, daquelas estradas bem rurais, que você vê em muito filme americano, inglês, como se estivesse próximo de um desfiladeiro, aquela coisa assim, bem limite, né? E é uma cena inclusive, essa ambientação do filme é uma coisa bem legal. E ela conversando com ela própria, vê a imagem, a outra grita que não consegue escutá-la. A gente também não escuta, que ela não está escutando, mas claro, o movimento dos lábios, você percebe que a outra está gritando, eu não consigo te ouvir.
E aquilo cria uma tensão muito... E uma coisa legal, você falou bem isso daí, você falou de uma cena, mas se você decupar, pegar o filme, tem aquela coisa muito do Altman, em que tem elementos no quadro, no cada enquadramento dele, você tem elementos que te dão muitas informações. Então, na verdade, é um filme para ver, você vê e rever várias vezes. Esse filme tem várias questões, jogo de imagens, né, com o próprio título, mas tem aquela que ela tá numa famosa, que ela tá no espelho, se divide. Aí tem a questão com sinos de vento, com como o filme vai trabalhando esses signos, vai misturando. É um filme que tem muitas camadas. Eu acho que é um filme que pede mais de uma visão, pelo menos de uma visão, você tem que ver, rever, para você adentrar mesmo aí nesse universo do filme. É um filme que você não consegue pegar tudo numa única conferida. Assim. E a câmera do marido, que é fotógrafo, não está lá por acaso, né? Claro. É tudo simbólico, tem muitas alegorias, né? É um filme que exige que você volte. Volte sempre a ele, é verdade. E cada nova conferida, cada nova visita que você fizer a esse filme, você vai encontrar algum detalhe que passou despercebido na última vez que você o viu. É verdade. E isso é o que faz uma obra maior. Sem dúvida. Porque é uma obra que sempre vai permitir uma nova leitura ou uma releitura de algo que você tinha entendido de uma forma... essa riqueza de significado é muito importante. E é uma riqueza que você não está no roteiro, mas está... no conjunto do filme, né? Porque o filme não é apenas o roteiro, o filme é muito mais, né? E isso o Altman fazia muito bem. E o outro filme dele, se a gente tem alguma dúvida, vamos discutir se é uma obra-prima ou não, imagens, eu acho que não tem dúvida quanto a Perigoso a Deus, né? Que é um filmaço, como esse filme melhora a cada revisão. Eu tinha visto há muitos anos, fui ver agora, e é uma adaptação, assim, eu acho brilhante o que ele fez com o Philip, com o Elliot Gould, com a obra com o Philip Marlowe, o personagem, né, do Raymond Chandler, e como ele trabalha muito bem aquilo. Eu gostei muito do documentário que ele fala que é como se o Philip Marlowe tivesse dormido, cochilado. Ele faz uma relação com o personagem da literatura americana que dorme e acorda depois, séculos depois, que é o Rip Van Winkle, né? E aqui é o Rip Van Marlowe, que ele fala que ele dormiu, cochilou nos anos 40, acorda lá nos anos 70 e está meio perdido, né? E é um filme, assim, brilhante em vários sentidos. Eu queria que faça um pouco dele. Eu acho até que a escolha do ator, do Elliot Gould, foi uma escolha bem acertada, porque ele tem essa cara de um cara que está meio com sono. Você pode ver isso, você vê isso no Mesh, você vê isso até na trilogia do 11 Homens e um Segredo, você vê isso numa série recente que ele participou na Showtime, Ray Donovan, você vê isso até no Friends, que ele é o pai, acho que é da Mônica e do Ross. Ele é um ator que ele tem uma cara de alguém que nunca dormiu bem à noite. Parece que ele acabou de acordar. Parece que ele acabou de acordar. Você falou bem, assim. E eu acho que essa característica do ator caiu como uma luva para essa proposta, né? Ou essa maneira como o Altman entendeu o personagem, né? Um cara que está deslocado no tempo, um cara que está meio perdido. E eu acho que, nesse ponto, eu não consigo imaginar um ator melhor do que ele para esse tipo de papel. Nossa, e foi um desafio muito grande para o Altman, que falou que até os puristas na época que estavam muito com aquela imagem, quando você tem um filme muito famoso, né, no caso do Marlowe, que é O Beira do Abismo, né, que é um outro livro, deixar de destacar bem, gente, é um outro livro, não é o mesmo livro muita gente faz essa confusão. Só confunde, não é o mesmo livro que o Não Hawks, é o Big Sleep. Não é The Big Sleep, não é, porque as pessoas confundem bastante. É um outro livro, mas é o mesmo personagem. E como o Bogart é aquela coisa icônica, e o filme do Hawks é um filme maravilhoso, as pessoas tinham peso, né, aquele peso de como fugir daquele modelo. E eu acho que o Altman fez muito bem isso. Os puristas não gostaram na época, mas é um filme que, com o tempo, você vê que o Altman estava certo, de ter apostado no Gould, de ter apostado nessa abordagem, né? E é um filme que um trabalho de câmera do Altman me impressiona. A movimentação da câmera, o que a câmera vai te contando, né? E as informações que vão surgindo, não só de diálogos, aquela coisa que a gente fala da polifonia do Altman, que nesse filme já está mais ou menos configurada, né? E tem uma das coisas legais, não sei se você concorda comigo, que é o desfecho, que a gente não vai dar o spoiler aqui, mas que o Altman alterou o desfecho do livro, muito bem, aliás, né? Que é surpreendente, né? Justamente, e é mais coerente com a própria história que está sendo contada. Eu não cheguei a ler o livro, apenas sei que houve essa modificação, mas a forma como o filme termina, eu não tenho como comparar, como eu disse, como um livro, mas ela me pareceu muito coerente, muito adequada.
E precisa uma certa coragem, porque você está lidando com personagens icônicos, com um texto quase que sagrado, guardado as devidas proporções, né? E você ousa mexer naquilo, né? É isso que você falou, a palavra-chave para se entender o cinema do Altman, gente. O Altman sempre arriscou. Você pode falar que ele teve altos e baixos, né? Mas e por quê? Ele sempre não teve... na verdade, ele sempre se arriscou. Isso é uma coisa muito importante no cineasta. Outra coisa legal que a gente está começando aqui desse filme, retomando o casting. O Altman sempre fez um casting muito bom dos filmes. E a escolha do Gold é perfeita para o Marlowe, né? E essa questão da escolha do elenco é algo fundamental que outro grande cineasta, o Clint Eastwood, sempre disse, que escolher bem o elenco é metade do trabalho da filmagem. Então, se você escolhe o ator certo para o papel, você já matou metade de qualquer problema que você teria com a produção do filme. Porque se aquele ator realmente for o mais adequado para o papel, ele vai entender aquele papel tão bem que você não vai ter tanto trabalho no set, vai ter só que se preocupar com as marcações e tudo, mas... Já é meio caminho andado. Já é meio caminho andado. E só para terminar, antes de outro filme, o gatinho lá do Marlowe me lembrou muito, na verdade, eu tinha visto há pouco tempo o filme dos irmãos Coen, né, A Balada de um Homem Só, né, se não me engano, e a personagem do gato... Um homem comum, é isso, perfeito. Eu sempre confundo homem só, gente, do homem comum. Se bem que no Brasil... E o gatinho, a figura do gatinho me lembrou bem, né, como ele tá, o papel que ele desempenha nos dois filmes, né. No Brasil eles tiveram a perspicácia de manter o título original e ainda inserir esse complemento. Na verdade, o título original esse filme é outra história, né, tem uma coisa engraçada. Mas não podemos esquecer do Sterling Hayden, né, que é um ator icônico aí, né, do Johnny Guitar. Nós lançamos aqui na Versátil O Segredo das Joias com ele, e ele está no Perigoso Adeus. Inclusive eu, quando fui rever o filme agora, eu até esqueci que ele estava lá, porque ele está bem irreconhecível, né, um papel muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí também dessa presença do Sterling Hayden, que é uma presença importante no filme. Ele é aquele ator que eu chamo assim de canastra adorável. Ele tem um jeitão bem canastrão. Você vê isso nesses filmes que você citou, Johnny Guitar, Segredo das Joias, também com o Kubrick, o grande golpe que ele fez. Reinado do Terror, a gente lançou no Cinema Faroeste. E mesmo um pouquinho antes do Perigoso Adeus, ele tinha feito o primeiro Chefão, né? O Poderoso Chefão é aquele policial que tenta extorquir dinheiro, que faz toda aquela pressão com a família Corleone e termina pagando o preço devido por isso. Mas é aquele ator que tem presença, tem até algumas limitações como ator, mas é aquele cara que é fotogênico, ele se posiciona bem, ele fotografa bem, ele fica bem na frente da câmera, né? E é por isso que eu chamo de canastra adorável, porque... ele funciona. Tem uma coisa que muitos atores às vezes hoje não têm, que é o carisma. É um ator carismático, isso é inegável, né? No Sterling Hayden, realmente. E aí vamos agora então falando de um filme dele que é o Renegados até a Última Rajada. Eu estou confundindo aqui as coisas. Esse título também é um esse primor, título né? também, nossa. Seria o tipo Ladrões Como Nós, Ladrões Como Nós. Esse filme tem uma coisa muito interessante porque ele é baseado no mesmo livro que deu origem a um grande filme, filme de estreia do Nicholas Ray, A Amarga Esperança, They Live by Night, que nós lançamos pela Versátil, que é uma obra-prima do filme noir, também do Road Move, um grande filme. E o interessante que eu estava depois lendo na crítica do Zanin, eu não sabia desse detalhe, me parece que o Altman não conhecia, não tinha visto o filme do Ray, quando aceitou fazer o projeto, teve a ideia do projeto do filme Renegados até a Última Rajada. E o bacana dessa história é você ver dois grandes diretores trabalhando de maneiras diferentes na mesma fonte. Mesma história. E eu acho um belíssimo filme também, que tem vários méritos. Eles façam um pouquinho aí do Renegados até a Última Rajada. E é um outro filme que entra na mesma categoria do Imagens, das três mulheres que a gente vai falar daqui a pouco. Aqueles filmes que estavam meio que no limbo, né? Esse estava esquecido totalmente. Nossa... E que agora traz à luz um período muito interessante da carreira do Altman, porque todos esses filmes estão concentrados basicamente entre 72 e 78, né? É bem o coração dos anos 70. E o curioso, que se você pegar a carreira do Altman nesse período, o Altman sai do MESH já em 1970 com um poder... Por conta do estrondoso sucesso que o filme obteve, ele poderia simplesmente fazer o MESH 2 na época,
se repetir completamente, e ele opta conscientemente por seguir um caminho completamente distinto. É como se ele dissesse, não, eu sei, você me deu muito dinheiro, eu agradeço, mas a minha é outra. Ele não se rendeu, né? Eu não Isso quero, é o Maverick, sempre o Maverick. Eu não quero ficar preso nisso. Eu não quero fazer um novo mesh, eu quero fazer uma outra coisa. E você percebe, a partir daí, a diversidade do trabalho dele, as histórias que ele escolhe, a maneira como ele conta essas histórias, e claro, a partir daí você também percebe que ele começa a pagar um preço muito alto por essa autonomia que ele se autoimpõe, né? Essa decisão consciente dele de escolher certas histórias, de contar de uma certa forma essas histórias. E todos esses filmes que coincidentemente estão nesse pacote, seja no box, seja avulso, né? São histórias que têm muito a ver com essa postura dele como artista. Sem dúvida que é uma postura de inquietude, uma postura de uma versatilidade e de contestação. Isso é muito importante. Entender a relação do Altman com Hollywood, com o mainstream, que sempre foi uma relação de conflito e uma relação de autor. Ele sempre nunca abriu mão, mesmo nos projetos de encomenda, ele procura sempre deixar alguma coisa, seja pessoal dele. E uma coisa bem interessante também, que você percebe nesses filmes, que ele era um dos poucos cineastas naquela época, e mesmo aos olhos de hoje, que entendiam a alma americana. O jeito de se comportar, a ideologia americana, os princípios, tudo isso, ele conseguia olhar. Ele tem até quase que um olhar estrangeiro para isso. Porque se você até compara ele com outros cineastas da época, normalmente há muito do ufanismo americano, aquela questão meio patriótica, de exaltação às coisas da América. Ele não era do tipo que também ia massacrando tudo, mas ele apontava as feridas, ele cutucava, ele mostrava as coisas realmente como elas eram. E esse filme tem uma abordagem humanista muito interessante, que é a abordagem da marginália, né? Então você vê a ótica da história de um filme de gangster e essa compreensão da figura dos marginais, né? E tem uma coisa muito bacana desse filme, o comentário social. E como esse comentário social, ele permeia o filme através da polifonia, que justamente você percebe que tem um rádio com um comentário, tem um jornal. Então ele vai trazendo essas diferentes vozes no filme. E tem aquele, eu acho, assim, não vai dar um spoiler, o epílogo do filme brilhante, que é o que acontece com a personagem esqueci o nome dela, que é a Shelley Duvall, né? E é o que acontece com ela, né? Aquele comentário social é um comentário social bem mordaz do Altman, aquela sequência, todo o epílogo, né? Porque tem o clímax e depois tem o epílogo, que é realmente, eu acho, de antologia, o que o Altman faz nesse filme. Você tocou no ponto, assim, da polifonia do Altman, que é algo que ele comprou uma briga feia com os estúdios na época, porque na cabeça dele, ele não conseguia separar esses sons, né? Os executivos, os poderosos estúdios queriam aquela coisa perfeita, limpa. E ele disse, a vida não é assim. Você chega no ambiente, tem rádio ligado, tem gente que está no telefone falando, você começa a conversar com outra pessoa, outra aparece, se mete na conversa, é uma Babel. É um monte de som misturado ao mesmo tempo. É assim que é a vida. E é assim que ele queria mostrar nos filmes e mostrava, né? Mas ele enfrentou uma grande resistência dos estúdios e ganhou a briga, felizmente, mas os estúdios queriam aquela coisa, dois atores estão falando em cena, você só vai escutar a voz deles. Se tiver algum outro ruído, esse ruído tem que ter alguma função. E na cabeça do Altman, aquele ruído poderia ou não ter uma função. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tinha que compor o ambiente, porque o ambiente real é assim. E você vê muito isso no Renegados. E o bacana é que você vê já nos anos 70 em gestação, que depois você vai ver no Nashville, sobretudo, que já começa no Nashville mais evidentemente, que é o filme coral nascendo aí nesses filmes. Isso que é legal de um grande artista. Mesmo você pega, por exemplo, na pintura o Rothko, se você pega os primeiros quadros dele antes do abstracionismo, já tem os elementos que depois ele vai desenvolvendo no abstracionismo, no expressionismo abstrato. E aí no Altman também, mesmo nos filmes que não são filmes corais, você já tem esses elementos. Elementos latentes, né? Latentes que estão lá, que depois vão assumir mesmo, por isso que amadurecer. No começo da nossa conversa eu disse que uma das coisas interessantes numa obra de um artista como esse é ver a obra em ordem cronológica mesmo. Por isso que é bacana essa conversa que a gente está tendo justamente você percebe que nada está solto na carreira dele.
elementos que ele usou, por exemplo, a gente falou agora há pouco do Imagens, ele volta a utilizar de uma maneira diferente e amplificada nos Três Mulheres. Que é o próximo que a gente vai conversar, que é o Três Mulheres, que realmente tem essa relação com Imagens. Já estamos chegando em 77, no penúltimo filme aqui do nosso bate-papo. Então, que você falasse do Três Mulheres, que é um filme premiado, um filme cult, que eu achei quando eu revi agora, até postei no Face, que olha, quem gosta do Lost Highway, Estrada Perdida, do David Lynch, deveria assistir esse filme, né, se não assistiu ainda, porque tem uma relação muito íntima ideia. Eu li até uma tese no plot twist do Lost Highway, tá já no Três Mulheres. Pois é, eu li até uma tese muito louca, não lembro agora onde, de que o Três Mulheres parece um filme do Lynch. Ah, tem. Com certeza o Lynch deve ter assistido. O Lynch, com certeza. Eu tenho curiosidade de ver uma entrevista do Lynch falando sobre o filme. O Lynch nem era diretor ainda quando... Eu acho que ele já tinha feito Razorhead, estava no início da carreira, mas, tinha feito uns curtas e tal, não estava ainda, mais não tinha feito. Mais um motivo para reforçar a influência do filme na carreira do Lynch, né? Sem dúvida. Porque quando o Lynch começou a carreira, o Altman já estava na estrada há bastante tempo. Há muito tempo, sem dúvida. Mas aí volta a questão, você já vê elementos desse cinema coral, cinema mosaico também no Três Mulheres. E você vê também algo que é muito caro na obra do Altman, a gente já falou sobre isso nessa conversa, a escalação do elenco. Eu não consigo imaginar outra atriz que não a Shelley Duvall no papel principal e nem a Sissy Spacek. E a Sissy Spacek que vinha do Carrie, né? Ela tinha feito Carrie no ano anterior, mas a impressão que eu tenho, e ela já não era uma atriz tão jovem, ela já tinha 20 e tantos anos, tanto quanto fez o Carrie como quando fez o Três Mulheres. Mas ela tem uma cara de adolescente, de menininha, mocinha, de menininha, ingênua mesmo. Que é bem ingênua do interior. Que é bem reforçada, é a Pink, né? O nome dela. E ela tem essa coisa meio rosadinha, né? Foi uma escolha um casting perfeito. Muito feliz. E até E são duas atrizes, só para concluir, são duas atrizes que têm um aspecto assim esquisito. São duas mulheres que fogem completamente ao biotipo padrão. Da beleza americana, da beleza média americana. Você falou bem, tem essa estranheza já no próprio casting, e tem uma coisa bacana também que as pessoas às vezes, se não assistiram, por exemplo, esse filme ou assistiram Renegados até a Última Rajada, vão às vezes ser injusto com a Shelley Duvall por causa do papel dela que é meio histriônico. Realmente o Kubrick não foi legal com ela no Iluminado, né? Temos que admitir isso. Ele acabou com a personagem do livro e a atriz não está bem no filme, mas aqui você vê que ela é uma grande atriz. Isso. Aí você vê como o Kubrick realmente, né, com todos os méritos dele, é um grande diretor, não soube aproveitá-la tão bem no Iluminado. Né? Então tem essa curiosidade, assim, a Shelley Duvall é uma grande atriz, gente. Essa aqui é a prova nesse filme. E uma coisa bacana, eu acho, é o trabalho que ela trabalha com as pinturas, né, que ele faz, daquela artista, que é a terceira, né? Que são terceira. Então, assim, a gente fala muito das duas e esquece de falar da outra. Então é um filme que tem uma riqueza de significados muito grande nesse ponto. Eu acho que ele brinca um pouco. Eu sei que são três mulheres e tem efetivamente três mulheres em cena. Mas tem um momento, sem querer estragar, nem dar um spoiler, mas tem um momento em que pelo menos eu tive quando eu vi a ilusão de que essa terceira mulher não seria efetivamente a terceira mulher que tem no filme, aquela mais calminha que aparece depois. Que seria uma das duas apresentadas inicialmente, assumindo a identidade da outra. Não, ele tem essas inversões, esses casos que nem o Persona. O Persona até hoje existe uma discussão do Bergman se realmente são duas mulheres ou é uma só com a psique dividida. Então, aí eu acho que nesse caso ele dialoga muito mais com o Persona do que no Imagens, que muita gente também faz. Eu acho que a afiliação é muito mais forte aqui do que a outra, né? É um filme que dá uma discussão psicanalítica, então, gigantesca, né? Então, partindo agora Três Mulheres para o último filme, né? Vamos falar do Jogador, que é um filme que muita gente conhece o Altman pelo Jogador. É um filme mais consagrado. pop, assim? É um filme que nós, inclusive, lançamos recentemente, o Noite Americana, do Truffaut, que falava um filme sobre cinema. Esse também fala sobre cinema, mas uma chave totalmente diferente do Truffaut. Quando o Truffaut tem aquela paixão, um filme apaixonado sobre uma produção de um filme, né? Aqui você tem um filme que mostra, é um filme assim, ao mesmo tempo é um filme corrosivo, é uma comédia
que vai lá e que dentro também suspense, é um suspense. Que tem uma promessa de crime. Ou seja, tem uma estrutura de história tem que é crime que acontece, né? Tem romance. Vou falar de Hollywood sendo hollywoodiano e ao mesmo tempo sendo crítico. É um filme com várias camadas e com várias pontas. Isso eu acho que é muito bacana. E um festival de celebridades também no filme. Que pediram, inclusive, combinaram, toparam fazer com o Altman, qualquer coisa com o Altman. Queriam trabalhar no filme. Agora o filme já começa de uma maneira fantástica, né? O filme começa com um belíssimo plano sequência. Esse plano de sequência entrou para a história do cinema, né? Sim, é um plano de sequência que remete ao Marca da Maldade, do Orson Welles, que é outro plano de sequência memorável. O personagem do Fred Ward fica justamente fazendo essa brincadeira. O pessoal hoje não respeita o cinema, não faz cinema mais como era no passado. Aí ele começa a falar do plano sequência do Orson Welles em A Marca da Maldade. E você está vendo um plano sequência que acaba quando o grande produtor, o magnata da produção vivido pelo Tim Robbins, recebe aquele cartão que traz uma ameaça, né? E a partir daí a história toma rumos inusitados, mas ao mesmo tempo você acompanha toda a etapa. Tem pitching de ideia, as ideias mais absurdas. Adorei o Primeira Noite de um Homem 2. Né? Nossa, é fantástico. É melhor que tive lá. Né? Eu achei muito bom. Discutindo elenco, acertando o diretor e, paralelo a isso, aqueles jantares, aquelas festas e o mistério que vai rondando toda a trama de quem está mandando esses cartões, quem está ameaçando o produtor, o crime que acontece, o envolvimento. Não, tem a personagem da Whoopi Goldberg que é fantástica, assim, acho muito legal. Ela é uma detetive. Detetive que usa umas meias, né, engraçadas, mas tem uma dimensão metalinguística no filme que é, assim, interessante, que esse filme tem esse formato que ele vai se fechando dentro de si mesmo, com várias referências ao mundo do cinema, e tem uma coisa ácida, uma coisa corrosiva muito grande. E um final assim, bem hollywoodiano. Um final bem hollywoodiano e bem ácido, assim, como ele conseguiu casar muito bem essa forma crítica com a forma de entretenimento. Então, às vezes a pessoa pode ver o filme só pelo entretenimento, não entender a crítica e a corrosão, e mesmo assim, curtir o filme. E você pode muito bem, assim, é muito bem amarrado, não é um filme de tese que fica pesado, panfletário ou engessado. É um filme que funciona em todos os sentidos, por isso eu considero uma obra-prima. E tem uma coisa legal que eu acho pra gente encerrar aqui, que é uma lição que o Altman dá nos extras, assistam os extras, quando ele fala, gente, esse plano sequência, não é que eu quis demonstrar a minha virtuose técnica, olha como eu sei fazer um plano sequência, como hoje as pessoas adoram, né? Ver um filme com plano sequência, mas que demais, tal, não sei o que, sendo que muitos planos sequência hoje são trucagens eletrônicas, né? E aí as pessoas se apegam a esse aspecto da virtuose técnica, a fetichização da forma, e esquecem que isso não é o mais importante. O Altman fala, gente, eu fiz isso para tirar sarro dessas pessoas que ficam dando peso só pro plano sequência, que é aquela coisa virtuose, como isso daí, se o cinema fosse só isso, gente. E o Altman, como mestre que é, ele fala muito bem nos extras, nos dá essa lição no filme e também depois nos comentários. Então eu acho que é uma experiência, para quem gosta de cinema, o Jogador, sem dúvida, é um dos melhores filmes sobre cinema já feitos. Está lá com Assim Estava Escrito, com Noite Americana, dos grandes filmes, Crepúsculo dos Deuses, né? Então eu acho que realmente foi uma grande oportunidade. Eu aproveito para agradecer aqui o Marden por essa participação. Foi um prazer falar do Altman. A gente poderia falar muito mais do Altman aqui. Espero poder lançar outros filmes do Altman. Tem muita coisa boa dele que não foi lançada aqui. E recomendo a vocês reverem esses filmes, conviverem com o Altman, que eu acho que é isso que é a grandeza, de você ver e rever e vai aprendendo coisas novas a cada nova visita aos filmes, né? E é isso que faz um grande diretor, um grande artista, né? Ter uma obra que sempre que você volta a ela, você encontra alguma coisa nova. Ou então você percebe de uma maneira diferente algo que da primeira vez te deu um entendimento diferente. É isso aí. Então tá certo. Muito obrigado, gente, por mais esse bate-papo e nos vemos no próximo Bate-Papo Versátil. Até logo.